Bom dia, bom dia! Olha nós aqui, minha barraca ali atrás. Lá tem outras barracas. Olha que legal. E 6:30 da manhã, acabamos de acordar. Estamos fazendo o nosso café. Vou mostrar pra vocês. Tô bem sumida, gente, porque aqui não pega internet. Eu tenho que subir um eitão lá pra cima pra conseguir postar alguma coisa. Mas estamos assim, ó. Tem uma barraca aqui, outra aqui. A minha da Morena aqui. Lá, ó. Da minha mãe no cantinho. Agora o pessoal tá fazendo um café da manhã. Fogãozinho a lenha. Esquentando uma comida. Hã? Morena tá comendo pão com doce. Dá um bom dia aqui, Morena. Bom dia, gente. Aqui tem um bolo de chocolate.